169, dia 29 de outubro de 2005. A revista Veja denuncia um novo escândalo. O PT teria recebido dólares provenientes de Cuba. O dinheiro norte-americano chegou acondicionado em caixas de bebida. De acordo com o repórter Policarpo Júnior, o Comitê Eleitoral de Lula pôs a mão entre agosto e setembro de 2002 em 3 milhões de dólares. O dinheiro foi entregue pelo cubano Sérgio Cervantes, conselheiro político da Embaixada de Cuba no Brasil, e depois levado para Campinas, São Paulo, escondido em 2 caixas de uísque e uma de rum cubano num avião Seneca. Vladimir Poleto, assessor do então prefeito Antônio Palocci do PT em Ribeirão Preto, São Paulo, estava com o dinheiro no avião. Os dólares foram apanhados no aeroporto por Ralph Barquete, outro auxiliar de Antônio Palocci na prefeitura de Ribeirão. De lá, a quantia foi transportada no automóvel Ômega blindado, conduzido pelo motorista Éder Eustáquio Macedo, para o comitê de Lula no bairro de Vila Mariana, em São Paulo, aos cuidados de Edelúbio Soares. A revista obteve detalhes da história com o advogado Rogério Buratti e ex-secretário Palocci em Ribeirão, o relato. Buratti não queria falar sobre o assunto, mas não se furtou a confirmar o que sabia. Fui consultado por Ralph Barquete, a pedido do Palocci, sobre como fazer para trazer 3 milhões de dólares de Cuba, disse Buratti. Ralph Barquete morreu em 2004 vítima de câncer. Da reportagem, Buratti sugeriu internar o dinheiro cubano pela via que lhe parecia mais fácil. Disse que poderia ser através de doleiros. O advogado relata que depois disso não teve mais contato com o assunto, mas dias depois foi informada de seu desfecho. Sei que o dinheiro veio, mas não sei como. As declarações de Buratti foram gravadas com seu consentimento. A revista Veja também entrevistou o economista Vladimir Poleto. A conversa estendeu-se das 10 da noite até as 3 da madrugada. Poleto, apesar da longa duração do contato, ficou assustado a maior parte do tempo. Essa história pode derrubar o governo, disse ele mais de uma vez, sempre passando as mãos pela cabeça em sinal de nervosismo e preocupação. No decorrer da entrevista, no entanto, Poleto confessou que ele mesmo transportou dinheiro de Brasília a Campinas, voando como passageiro em um aparelho Seneca em que estavam apenas o piloto e ele. Fez questão de ressalvar que, na ocasião, não sabia que levava dinheiro, achava que era bebida. Eu peguei um avião de Brasília com destino a São Paulo com 3 caixas de bebida, disse. Depois do acontecimento, fiquei sabendo que tinha dinheiro dentro de uma das caixas, completou, acrescentando. Quem me disse isso foi o Ralph Barquete. O valor era 1,4 milhão de dólares. Vladimir Poleto contou que recebeu orientação para embarcar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, num avião emprestado por José Roberto Kounag, empresário e amigo de Palocci. Em Brasília, foi levado numa van até o apartamento que recebeu do cubano as 3 caixas de bebida lacradas com fitas adesivas. A reportagem relata que ele deveria voar de volta para Congonhas, mas o mau tempo obrigou o piloto a descer em Viracopos. Ralph Barquete estava no Ômega blindado dirigido por Éder Eustáquio Macedo, nomeado depois funcionário do Ministério da Fazenda no Rio de Janeiro. O motorista pôs as caixas no porta-malas e levou-as a Adelúbio. Ele confirmou ter feito o serviço, mas recusou-se a falar novamente com a revista. O Ômega blindado pertencia à locadora de Roberto Carlos Kurzweil, empresário de Ribeirão Preto. O comitê eleitoral do PT o alugara. O motorista Éder Eustáquio Macedo era funcionário de Roberto Carlos Kurzweil e fora cedido ao PT. O repórter informa que o cubano Sérgio Cervantes é um velho conhecido de Lula e do ex-ministro José Dirceu do PT de São Paulo. Sérgio Cervantes sairia do Brasil sem problemas 2 dias depois de publicada a reportagem. O empresário Roberto Carlos Kurzweil é dono da empresa REC. Fez parte de consórcio que venceu em 1995 uma licitação suspeita de 400 milhões de reais, para implantar e operar durante 15 anos serviços de tratamento de esgotos em Ribeirão Preto. O negócio ocorreu na primeira administração do prefeito Antônio Palocci. Os prazos estabelecidos no contrato não foram cumpridos. Vladimir Poleto tentou negar a entrevista. Ele despachou um e-mail à revista pedindo para que não se fizesse uso de conteúdo da conversa. Ali sugere que não autorizou a gravação do diálogo e dá a entender que, diante de diversos copos de chope, pode ter caído involuntariamente no exacerbamento de posicionamentos. Veja respondeu o e-mail indagando as razões que o teriam levado a uma mudança tão radical de postura, mas Poleto não respondeu.
Por essa razão, a revista mantém no corpo desta reportagem os termos do acordo selado com o entrevistado, que autorizou a publicação do conteúdo da conversa e a revelação de sua identidade. Houve inclusive uma gravação da entrevista também devidamente autorizada por Poletta. A gravação, com 7 minutos de duração, resume na voz dele os trechos mais importantes das revelações que fez em 5 horas de conversa no Plaza Inn. A tentativa de recuo de Poletta é uma expressão do peso da verdade. A revista Isto É lista valores repassados pelo empresário Marcos Valério a pessoas indicadas pelo tesoureiro Delúbio Soares. O irmão do próprio Delúbio, identificado como Carlos, aparece como beneficiário de R$260 mil. E o ex-presidente da Câmara, deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, como recebedor de 200 mil e não apenas os 50 mil apontados anteriormente. Como se sabe, João Paulo Cunha, no primeiro momento, negou o saque e justificou a presença de sua mulher no Banco Rural do Brasília Shopping, alegando que ela se deslocara até a agência a fim de resolver um problema com a conta de sua TV a cabo. Depois admitiu uma retirada de R$50 mil, que foi feita por ela, mas apenas para pagar compromissos de campanha eleitoral de 2004. Simone Vasconcelos, o diretor da SMPB, já havia feito referência aos 200 mil, ao mencionar dinheiro sacado por João Paulo Cunha. Agora os R$200 mil surgem novamente. A CPI dos Correios identificou 129 telefonemas entre João Paulo Cunha e as empresas de Marcos Valério, num período de menos de 5 meses em 2003. Os dados mostram que o telefone celular usado pela SMPB para contatar o tesoureiro do PL, Jacinto Lamas, nas datas dos repasses de dinheiro a aquele partido, é o mesmo aparelho usado 53 vezes em ligações para o celular de João Paulo Cunha. O deputado não quis comentar. 172, dia 1º de novembro de 2005. O Conselho de Ética da Câmara aprova por unanimidade o arquivamento da acusação contra o líder do PL, deputado Sandro Mabel de Goiás. De acordo com os 14 deputados que julgaram a ação, não há provas do envolvimento de Sandro Mabel no escândalo do Mensalão. Ele foi denunciado por Roberto Jefferson por participar do esquema de pagamentos ilegais de Delúbio Soares e Marcos Valério. Sandro Mabel também foi acusado de tentar comprar o apoio da deputada Raquel Teixeira, do PSDB de Goiás, por R$30 mil mensais e oferecer-lhe mais um pagamento de R$1 milhão. Em troca, ela deveria integrar a base aliada do governo Lula. 174, dia 3 de novembro de 2005. A conexão Banco do Brasil e o caso VisaNet. A CPI dos Correios anuncia ter desvendado a origem de pelo menos R$10 milhões do dinheiro usado no Valérioduto, que abasteceu o Caixa 2 do PT. É dinheiro público. Em entrevista, o relator da CPI, deputado Osmar Serraglio, do PMDB do Paraná, divulga documentos e desmonta a versão de que os supostos empréstimos bancários foram fonte exclusiva dos repasses do PT a parlamentares da base aliada. De acordo com as investigações, a origem do dinheiro vem do adiantamento do pagamento de verbas de publicidade do Banco do Brasil para a divulgação da marca VisaNet, uma administradora de cartões de crédito. A VisaNet é empresa de direito privado e reúne vários bancos, inclusive o Banco do Brasil. Em operações consideradas atípicas, o Banco do Brasil autorizou em 2003 e 2004 repasses antecipados à agência de publicidade DNA Propaganda de Marcos Valério, antes mesmo da aprovação das campanhas publicitárias. A DNA havia sido escolhida sem licitação entre todas as agências que atendiam a conta do Banco do Brasil para cuidar da publicidade da VisaNet. Eis o caminho do dinheiro rastreado pela CPI. Em 12 de março de 2004, R$35 milhões do Banco do Brasil, que haviam sido transferidos para a VisaNet, foram depositados em conta bancária da DNA no próprio Banco do Brasil. Em 15 de março, 3 dias depois, a DNA aplicou R$34,9 milhões desse dinheiro no fundo do Banco do Brasil. Em 22 de abril, após pouco mais de um mês, a DNA transferiu R$10 milhões do montante para o BMG. Detalhe, o favorecido pelo depósito é o próprio BMG. Em 26 de abril, 4 dias depois, o BMG empresta a mesma quantia, isto é, R$10 milhões, para a empresa Rogério Lanza Tolentino Associados, que tem sociedade com Marcos Valério. O empréstimo não quitado é um dos 6 listados por Marcos Valério como sendo fonte dos recursos do Caixa 2 do PT. A CPI suspeita de outra operação do gênero, ocorrida em 2003, que teria servido para os mesmos fins. É a seguinte: em 19 de maio daquele ano foram repassados R$23,3 milhões para a conta bancária da DNA no Banco do Brasil. No dia seguinte, a DNA aplicou R$23,2 milhões num fundo de investimento do Banco do Brasil.
Em 26 de maio, uma semana após a primeira operação, a SMPB Comunicação, outra agência de publicidade de Valério, solicitou 19 milhões de reais emprestados ao Banco Rural. E esses mesmos 19 milhões correspondem a um repasse de Valério ao tesoureiro Delúbio Soares. As investigações da CPI dos Correios apontam que as operações tiveram o envolvimento do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato. Ele seria o responsável pela criação do sistema de antecipação dos pagamentos de publicidade para a VisaNet. Henrique Pisolato, militante do PT, foi afastado do Banco do Brasil depois de identificado como beneficiário de um saque de R$ 326 mil das contas de Marcos Valério. Teria usado o dinheiro para comprar um apartamento no Rio de Janeiro. 175, dia 4 de novembro de 2005. O piloto Alessio Fongaro afirma ter sido o condutor do avião Sêneca da Operação Cuba. Ele confirma ter transportado em julho de 2002 Vladimir Poleto, assessor do então prefeito de Ribeirão Preto, em São Paulo, Antônio Palocci, do PT, e 3 caixas de bebida. Pilotava serviço do empresário José Roberto Kounag. Diz que durante a viagem só conversou com Vladimir Poleto para informar-lhe que, devido ao mau tempo, não poderia aterrissar no aeroporto de Congonhas, conforme planejado, e teria de voar até Viracopos, em Campinas, em São Paulo. Tudo conforme a reportagem da revista Veja. Alessio Fongaro revela que, após o pouso, Vladimir Poleto desceu do avião sem as 3 caixas e voltou em alguns minutos para perguntar ao piloto se o Sêneca poderia decolar novamente e voar até o aeroporto vizinho de Amarais, em São Paulo, uma viagem de apenas 7 minutos, e assim foi feito. Ao contrário de Viracopos, Amarais não tem controle de segurança e não é necessário declarar conteúdo de bagagem. Poleto retirou com tranquilidade a preciosa carga e a colocou num Ômega blindado que já o esperava. O piloto nunca mais o viu. O empresário José Roberto Kounag informa por meio de nota ter cedido por empréstimo, em 31 de julho de 2002, o avião Sêneca de sua propriedade, citado na reportagem da revista Veja. Ele se exime de qualquer responsabilidade. Afirma apenas ter autorizado o uso da aeronave. Desconhece se o aparelho serviu para transportar dólares vindos de Cuba para abastecer a campanha de Lula. José Roberto Kounag é amigo do ministro Antônio Palocci, do PT de São Paulo, que usou várias vezes aviões do empresário, inclusive durante o primeiro mandato de Lula. Na campanha eleitoral de 2002, Palocci usou um avião Citation, também pertencente a José Roberto Kounag, para voar com o então presidente do PT, José Dirceu. A Polícia Federal acusa o DRCI, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, de criar dificuldades para o acesso a documentos importantes relacionados às investigações do escândalo do Mensalão e às movimentações de dinheiro do publicitário Duda Mendonça no exterior. O DRCI foi criado pelo ministro da Justiça, Márcio Thomas Bastos, durante o governo Lula. Para a Polícia Federal, a ação do DRCI causa atrasos e adiantamentos nas apurações federais. O relatório da Polícia Federal acusa Vanine Santana Lima, coordenadora do DRCI, de criar restrições à entrega de documentos a policiais brasileiros em Nova York. Ela teria instruído autoridades norte-americanas a não repassar os papéis para a Polícia Federal, com o argumento de que informações sigilosas seriam propositadamente vazadas pelos policiais no Brasil. Diz o relatório: Enquanto as equipes policiais trabalhavam nas investigações no Brasil e operacionalizavam a ida a Nova York, a representante do DRCI encontrava-se no exterior buscando influenciar autoridades americanas a não repassar informações solicitadas às autoridades de investigação constituídas e legitimadas. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprova parecer favorável à cassação do mandato de José Dirceu, do PT de São Paulo, por envolvimento no escândalo do Mensalão. Dos 14 votos, 13 são favoráveis ao relatório do deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, que recomenda a perda do mandato de José Dirceu. Só a deputada Ângela Guadagnin, do PT de São Paulo, vota contra o parecer. A CGU, a Controladoria Geral da União, envia relatório à CPI dos Correios. Aponta prejuízos de 2,5 milhões de reais em contratos de publicidade firmados pelos Correios. Para os auditores, as agências de publicidade geraram despesas adicionais e desnecessárias à estatal. A CGU responsabiliza a SECOM, Secretaria de Comunicação da Presidência da República, sob o comando do ministro Luiz Guxiquem, do PT de São Paulo, por montar comissões de licitação a fim de favorecer o empresário Marcos Valério. Contratos de 72 milhões de reais com as agências SMPB,
Linkbag Propaganda e Giovanni FCB teriam sido faturados, pessoal. Provocaram perdas de R$ 567 mil. Deixa eu ver aqui se eu consigo ler num outro documento, porque isso aqui em PDF eu não estou conseguindo descer a tela direito. Eu acredito que ele esteja aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Acho que é esse aqui, ó. Este documento. Vamos ver aqui. Vamos lá. 177. Dia 6 de novembro de 2005. O jornal O Estado de São Paulo denuncia que a empresa Soft Micro, tecnologia da informática, do empresário José Roberto Konag, recebeu 12 milhões de reais do Banco do Brasil por intermédio de contratos sem concorrência pública. O negócio permitiu que José Roberto Konag vendesse programas de computador para 139 prefeituras do estado de Tocantins. De acordo com o repórter Chico Siqueira, o software da empresa de José Roberto Konag foi vendido a dezenas de outras prefeituras. Uma delas é a de Penápolis, em São Paulo, onde Konag mora. O negócio acabou na polícia. A administração municipal pagou R$ 1 milhão para alugar computadores do empresário por 2 anos. O TCE, Tribunal de Contas do Estado, constatou que a metade do dinheiro seria suficiente para comprar e não alugar um número ainda maior de computadores. O prefeito de Penápolis, José Luiz dos Santos, do PT, recusou-se a cancelar o contrato com Konag. O ex-prefeito do PT, José Genuíno, confirma ter viajado com o ministro Antônio Palocci, do PT de São Paulo, no jatinho de José Roberto Konag, num voo de Brasília a Ribeirão Preto. José Genuíno não comenta o uso do avião de propriedade de um empresário contratado pelo Banco do Brasil por um ministro de Estado. Fiz uma viagem a convite de Palocci. Não vou emitir opinião sobre isso. Só estou confirmando que fiz a viagem a convite dele. 178, dia 7 de novembro de 2005. Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, o Lula nega que houve pagamento de mensalões ao Congresso. Tenho certeza que não teve essa barbaridade, afirma o presidente. Em outro trecho da entrevista, Lula defende o deputado José Dirceu, do PT de São Paulo, apontado como o grande operador do esquema de pagamentos a parlamentares. Feliz o país que tem um político da magnitude do Zé Dirceu. Lula diz que seria advogado de defesa de José Dirceu. Qual é a acusação que existe contra o Zé Dirceu? Apesar de Duda Mendonça, marqueteira da campanha política que elegeu Lula em 2002, ter admitido o recebimento de recursos de Caixa 2 no exterior, Lula rechaça o evidente crime eleitoral. Para ele, a prática foi reconhecida apenas pelo nosso delúbio, e tão somente nas eleições municipais de 2004. O presidente da República também defende o filho, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, cuja empresa recebeu aporte de R$ 5 milhões da Telemar, uma concessionária de serviços públicos. Todos os contratos são regulares, todos, nenhum é irregular. Lula não aceita que o ex-prefeito Celso Daniel foi vítima de crime político. Não acredito no envolvimento do PT no caso Celso Daniel. Em depoimento sigiloso à CPI dos bingos, testemunha mantida sob sigilo aponta o empresário Roberto Carlos Kurzweil como o intermediário que, em nome do prefeito de Ribeirão Preto, em São Paulo, Antônio Palocci, do PT, conseguiu uma doação de R$ 1 milhão para a campanha de Lula em 2002.
O dinheiro teria sido entregue por 2 empresários angolanos, donos de casas de bingo em São Paulo. Roberto Carlos Kurzweil também seria o responsável pelo aluguel de um Ômega blindado. O automóvel teria sido usado para transportar dólares vindos de Cuba que haviam sido doados ao PT. O acerto com os 2 empresários do jogo teria ocorrido durante um jantar promovido por Roberto Carlos Kurzweil em Ribeirão Preto. Segundo a testemunha, Antônio Palocci, coordenador da campanha de Lula, participou do encontro. O valor da doação é o mesmo que já fora apontado pelo advogado Rogério Buratti. De acordo com a testemunha sigilosa, Ralph Barquete, ex-secretário da Fazenda de Palocci em Ribeirão Preto, ficou encarregado de receber a quantia e entregá-la ao tesoureiro Delúbio Soares. A CPI dos bingos dispõe de documentos que apontam a suposta drenagem de dinheiro público da Prefeitura de Ribeirão Preto para o Caixa 2 do PT. O esquema teria funcionado durante a segunda gestão do prefeito Antônio Palocci em 2002. A administração municipal fazia medições de serviços de varrição e de coleta de lixo acima do efetivamente realizado e pagava a mais à empreiteira Leão Leão. O dinheiro voltava depois ao PT por fora. Um mapa do pagamento de propinas da Leão Leão, acusada por Rogério Buratti de dar mesada de R$50 mil a Antônio Palocci, como veremos detalhadamente depois, é apreendido pelo Ministério Público. Os acertos em Ribeirão Preto chegavam a R$226 mil mensais. Uma das medições suspeitas é a da varrição diária de 48 quilômetros do Bosque Municipal de Ribeirão. Um exagero. A coleta de lixo hospitalar apresentou despesas suspeitas. Em janeiro de 2002, o serviço custou R$43 mil. Em março do mesmo ano, pulou para mais de R$200 mil. O Ministério Público investiga a saída de recursos da contabilidade da Leão Leão para 3 empresas que forneciam notas fiscais frias, simulando vendas a Leão Leão. A análise de 331 cheques, cujos valores foram sacados em dinheiro vivo na agência bancária que funciona dentro da Leão Leão, mostrou retiradas de R$2,8 milhões feitas pelas 3 empresas. Os promotores acreditam que o dinheiro era usado para pagar propinas. Eles apuraram que as empresas ficavam com 2% do valor das notas frias. O grosso do dinheiro saiu da Leão Leão em carro forte. Os números batem. Os R$2,8 milhões supostamente desviados à Prefeitura de Ribeirão Preto por meio de vendas fictícias atestadas por notas fiscais frias em todo o ano de 2002 correspondem a 12 pagamentos mensais de R$226 mil, o suposto custo mensal da corrupção na Prefeitura de Palocci. Documentos em poder da CPI dos Correios mostram que a agência DNA Propaganda de Marcos Valério usou contrato de publicidade com o Banco do Brasil como garantia para obter empréstimos de R$29 milhões junto ao Banco Rural, em benefício das empresas SMPB Comunicação e Grafite. Depois, de acordo com Valério, o dinheiro foi usado para fazer pagamentos a políticos da base aliada do governo Lula dentro do esquema de Caixa 2. O Banco do Brasil informou desconhecer que a DNA concretizou as operações financeiras, dando como garantia contratos com a estatal. Já o Banco Rural alega que o Banco do Brasil foi notificado pela DNA, inclusive para transferir ao Banco Rural os pagamentos decorrentes do contrato de publicidade. A DNA recebeu R$150 milhões por meio de contrato com o Banco do Brasil. Seriam referentes a serviços prestados, mas a DNA não teria repassado R$37,6 milhões ao Banco do Brasil ao deixar de prestar contas sobre a bonificação de volume, que é obtida com a veiculação de campanhas publicitárias. Com o escândalo do Mensalão, o contrato foi rompido. O Banco Rural, por sua vez, alega que não recebeu os empréstimos concedidos. As investigações da CPI dos Correios na Núcleos, o Fundo de Pensão dos Funcionários das Estatais de Energia Nuclear, suspeito de desviar dinheiro para campanhas políticas. O fundo teria tido perdas entre R$9,3 milhões e R$22,7 milhões, conforme a auditoria nas operações feitas com títulos públicos. Em 2004, a rentabilidade média dos fundos foi de 17%, a da Núcleos de 5,7%. 180, dia 9 de novembro de 2005. O senador Delcídio Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, presidente da CPI dos Correios, determina o cancelamento do depoimento de Soraya Garcia, assessora financeira do PT de Londrina, no Paraná, durante a campanha de reeleição do prefeito Nedson Micheletti, do PT em 2004. Micheletti. Soraya Garcia envolveu o ex-ministro José Disseu, do PT de São Paulo, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, do PT do Paraná, e o chefe de gabinete do presidente Lula, Gilberto Carvalho, do PT de São Paulo, em operações com Caixa 2. Todos teriam participado da movimentação por fora de R$6,5 milhões na campanha de Nedson Micheletti. Em entrevista ao repórter Leonardo Souza, da Folha de São Paulo,
Soraya Garcia questionada sobre os 300 mil reais que Dirceu teria trazido para a campanha de Londrina. Ela faz menção a Augusto Hermétio Dias Júnior, diretor financeiro de Nedson Micheletti. Eu estava participando de um evento de confraternização do PT no dia 18 de setembro de 2004, do qual José Dirceu participaria. De quinta para sexta-feira, o Augusto me disse: Soraya, temos de fazer um evento bem bonito para agradar o prefeito e o José Dirceu que está trazendo dinheiro. Augusto disse quanto Dirceu estaria trazendo? Não, ele não disse. Mas na segunda-feira, dia 20 de setembro, ele chegou com 300 mil reais em notas de 100 com lacre do Banco do Brasil. Em votação secreta, a Câmara dos Deputados absolve o deputado Sandro Mabel, do PL de Goiás, acusado de envolvimento no escândalo do Mensalão. Sandro Mabel obtém 340 votos em sua defesa, contra 108 a favor da cassação do mandato. Há ainda 17 abstenções e 2 votos nulos. Não foram encontradas provas de que Sandro Mabel participou da distribuição de dinheiro do Valério Oduto, nem de que ofereceu suborno à deputada Raquel Teixeira, do PSDB de Goiás, para tentar trazê-la à base aliada do governo Lula. Em depoimento à CPI do Mensalão, Anderson Adalto, do PL de Minas Gerais, ex-ministro dos Transportes do presidente Lula, admite o uso de dinheiro de Caixa 2 em todas as campanhas eleitorais das quais participou. Reconhece ter pedido dinheiro a Delúbio Soares a fim de pagar o que alegou ser despesas da campanha de 2002, quando disputou vaga na Câmara dos Deputados. Eu sabia que poderia muito bem ter resolvido os meus problemas de campanha com os fornecedores do Ministério dos Transportes, mas eu preferi procurar o Delúbio. Sabia que poderia, mas não fiz, disse mais a CPI. Nas 11 campanhas que disputei, sempre foi assim. Nunca vi uma campanha se fechar da forma que é declarada no Tribunal Superior Eleitoral. A lista de Marcos Valério registra R$1 milhão a Anderson Adalto, mas o ex-ministro afirma que recebeu apenas 410 mil. O dinheiro, segundo ele, foi sacado no Banco Rural pelo próprio irmão Edson Pereira de Almeida e por seu chefe de gabinete no Ministério dos Transportes, José Luiz Alves. Anderson Adalto nega ter recebido dinheiro dentro de seu gabinete de ministro, como informou José Luiz Alves à CPI. Posso ter recebido na rua, mas não no meu gabinete. Da jornalista Dora Kramer, do jornal O Estado de São Paulo. Se Anderson Adalto, como ministro, sabia que teria perfeitas condições de usar o posto para desviar parte dos contratos de prestação de serviços em proveito próprio, estava, portanto, informando a CPI que o crime é recorrente, faz parte dos usos e costumes, é praticamente uma prerrogativa de um titular de pasta ministerial. A jornalista acrescenta: ministrada a lição, mestre Adalto saiu da lei ileso, posando de vestal por ter aberto mão de tão líquido direito de desviar dinheiro público e de ter procurado o tesoureiro de um outro partido para cobrar dele recursos cuja origem, disse, pouco se lhe dava a conferir. Fosse dinheiro sujo ou limpo, não era problema dele. No gabinete do ex-ministro Anderson Adalto teria ocorrido, no segundo semestre de 2003, uma reunião com a presença, além do próprio ministro e deputado Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, de outros 2 deputados cujos nomes não foram revelados, e de Delúbio Soares, o onipresente tesoureiro do PT, que levaram uma mala de dinheiro para ser dividida entre os presentes. Em outro depoimento à CPI do Mensalão, os deputados ouvem Marcelino Pias, o ex-tesoureiro do PT do Rio Grande do Sul, citado na lista de Marcos Valério como beneficiário de R$1,2 milhão. Ele admite ter sacado dinheiro do Valério Oduto, mas garante que o total não passou de 1,5 milhão. 1,05 milhão. Como quase todos, aliás, diz que pôs a mão em menos dinheiro do que lhe foi atribuído. Fica a impressão de que a lógica de os agraciados refutarem os valores totais reservados a eles, uma prática recorrente, deve-se ao fato de embolsarem percentual do bolo, uma comissão, propina da propina. No caso do Sr. Pies, parte do dinheiro do Caixa 2 serviu para pagar despesas do Fórum Social Mundial, segundo ele. O resto segue a mesma ladainha, ou seja, a necessidade de quitar dívidas de campanha. No caso, as dívidas do ex-ministro da Educação do presidente Lula, Tarso Genro, do PT do Rio Grande do Sul, que disputou e perdeu a eleição para governador do Rio Grande do Sul em 2002. Depois de passar pela presidência do PT, Tarso Genro iria ser nomeado ministro da Justiça no segundo governo Lula. Depoimento ao Conselho de Ética da Câmara. O deputado professor Luizinho, do PT de São Paulo, acusado de envolvimento do escândalo do Mensalão e sujeito a ter o mandato cassado, trata de explicar por que o assessor José Nilson dos Santos recebeu R$20 mil do Valério Oduto em 2003. De Luizinho:
Não tenho um centavo dos 20 mil reais no meu mandato, na minha campanha, ou em benefício pessoal. Não teve meu conhecimento, meu envolvimento, minha participação. E não é caixa 2 porque foi para processo do PT. Luizinho quer fazer crer que o repasse foi decorrente de acordo entre o assessor e Delúbio Soares e o dinheiro não poderia ter sido declarado. Não há como legalizar dinheiro de pré-campanha. O petista admite ter errado ao não exonerar o assessor. Dei a ele um prazo para se defender e depois aviso prévio. Só o afastei no mês passado. Eu errei, mas não tem como retroagir. O Conselho de Ética da Câmara recomenda por 12 votos a 2 a cassação do mandato do deputado Romeu Queiroz do PTB de Minas Gerais. O caso VisaNet. O relator da CPI dos Correios, deputado Osmar Serraglio, do PMDB do Paraná, reage ao contra-ataque de Marcos Valério. Segundo o empresário, não procede a acusação de que ele desviou dinheiro repassado pelo Banco do Brasil para campanhas publicitárias da VisaNet a fim de entregá-lo ao PT. Conforme Valério, ele já dispunha anteriormente de recursos aplicados na mesma conta bancária com a finalidade de ajudar o PT. De acordo com Serraglio, porém, não havia saldo na conta do Banco do Brasil da qual saíram os 10 milhões, ao contrário das alegações de Valério. O dinheiro, portanto, teria vindo de uma transferência do Banco do Brasil de 34,9 milhões de reais. Como se sabe, 10 milhões daquela conta do Banco do Brasil foram para o BMG, e dali houve um depósito do mesmo valor para Rogério Lanza Tolentino, Associados, empresa de um sócio de Valério. E, por fim, a mesma quantia entrou no cômputo dos supostos empréstimos para o PT. Análise feita pela Receita Federal em lote de 2.000 notas fiscais emitidas pela DNA de Marcos Valério chega à CPI dos Correios. As notas parcialmente queimadas foram apreendidas pela Polícia Federal na periferia de Belo Horizonte. Entre elas, identificou-se um documento fiscal falso no valor de 6,4 milhões de reais emitido pela agência de publicidade para a VisaNet. A Receita Federal detectou vários problemas na contabilidade da DNA. Os livros com registros de transações da empresa são de 16 de setembro de 2005, 4 meses depois da eclosão do escândalo do Mensalão. Não foram encontrados livros contábeis das empresas de Valério de 98 a 2002. Desconfia-se que a documentação foi destruída. Na dança dos números, Valério tenta convencer a CPI dos Correios que tem ainda a receber 3,8 milhões de reais da cota do Banco do Brasil relativa ao fundo da VisaNet. O Banco do Brasil, ao contrário, alega que a DNA não comprovou gastos de 9,1 milhões de reais do total de 73,8 milhões de reais repassados antecipadamente para a agência num período de 8 meses. As divergências soam manobra diversionista para confundir a comissão de inquérito, as autoridades competentes e principalmente a opinião pública. O TCU, Tribunal de Contas da União, conclui que os Correios pagaram indevidamente 5,5 milhões de reais ao consórcio contratado para prestar serviços de assistência técnica e fornecer equipamentos de informática às agências da estatal federal. O consórcio é formado pelas empresas Positivo Informática e Nova Data. Mauro Dutra, o Maurinho, amigo de Lula, é o dono da Nova Data. 181, dia 10 de novembro de 2005. Relatório parcial da CPI dos Correios solicita o indiciamento da dupla Delúbio Soares e Marcos Valério. Os dois são apontados como operadores de um esquema acima de leis, Estado e Justiça. Ambos sofrem a mesma acusação de se dedicarem a subtrair dos cofres públicos recursos que foram destinados a integrantes da base aliada e por cometer diversos crimes, entre os quais falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, fraude em licitação, crime eleitoral e improbidade administrativa. Delúbio Soares e Marcos Valério têm os nomes citados por tráfico de influência, crime contra o sistema financeiro, crime contra a ordem tributária, fraude contábil e processual. O documento da CPI refuta os tais empréstimos de 55,8 milhões para pagamentos determinados por Delúbio, o tesoureiro do PT, em benefício de parlamentares ligados ao governo Lula. Dessa forma, as alegadas operações de crédito não teriam passado de simulações para encobrir a origem do dinheiro. As fontes de verdade seriam contratos com o Banco do Brasil, repasse dos bancos Rural e BMG, em troca de vantagens na administração federal, dinheiro guardado no exterior e internado no país, e recursos de empresas privadas que contrataram agências de publicidade ligadas ao esquema de corrupção. Manobra de parlamentares governistas impede a votação do relatório da CPI. Para atrasar os trabalhos, aliados do Palácio do Planalto pedem vista do documento e ganham prazo. Alegam que o texto precisa ser analisado melhor. Depoimento à CPI dos bingos. É de Vladimir Poleto, que está protegido por habeas corpus concedido pelo STF, o Supremo Tribunal Federal.
Não pode ser preso mesmo que minta ou se recusa a responder perguntas. Nega ter transportado 3 caixas com dólares vindos de Cuba para a campanha de Lula, em 2002, num voo entre Brasília e Amarais, no interior de São Paulo. Ex-assessor de Antônio Palocci do PT de São Paulo na Prefeitura de Ribeirão Preto, de São Paulo, Vladimir Poleta acusa a revista Veja de publicar uma entrevista não autorizada. Diz que estava alcoolizado quando relatou o episódio dos dólares cubanos ao repórter Policarpo Júnior, de Vladimir Poleto. Após tanto chope, sendo que eu havia começado a beber à tarde aquela cachaçinha, minha capacidade de discernimento estava comprometida. Não me recordo se fiz declaração. Se eu fiz, foi mentirosa. O fato é que houve coação e constrangimento. A estratégia de Vladimir Poleto se mostra desastrosa. A revista reproduz a entrevista concedida por ele em seu site na internet. A gravação é ouvida durante a sessão da CPI. A voz de Vladimir Poleto não caracteriza estado de embriaguez. Mostra-se serena e equilibrada. Reação do senador Tasso Gereissati, Jereissati, do PSDB de Ceará. O senhor é um cara de pau incrível. Eis os principais trechos da conversa entre Vladimir Poleto e o repórter de Veja durante a madrugada de 22 de outubro de 2005. A única coisa que eu sei é que peguei um avião de Brasília com destino a São Paulo com 3 caixas de bebida. Depois que você fez esse transporte, você foi informado que efetivamente tinha dentro dessas caixas? Depois de todo o acontecimento, sim. E o que te disseram? Que tinha dinheiro numa das caixas. Só isso. Quanto tempo depois do episódio você ficou sabendo disso? Que era dinheiro ao invés de bebida? Depois que eu ganhei uma garrafinha de Havana Club, que me foi presenteado, me falaram. Só isso. Segundo a informação que eu tenho, o valor transportado teria sido de 3 milhões de dólares. Não, o valor que me disseram era 1,4 bilhão de dólares. Em outro depoimento à CPI dos Bingos, Rogério Buratti, ao contrário de Vladimir Poleto, confirma o que dissera sobre a Operação Cuba. Foi consultado em 2002 pelo Ralph Barquette, dizendo ser a pedido do então prefeito Palocci se eu conhecia algum mecanismo, alguma forma de trazer recursos do exterior para o Brasil. Esses recursos, pelo que me foi informado, seriam advindos de Cuba. A consulta teria acontecido em maio ou junho de 2002. Em setembro, Ralph Barquette informou Rogério Buratti que aqueles recursos tinham chegado. Entendi pela informação que o Ralph me passou que o desfecho teria sido o aporte dos recursos no Brasil na campanha do presidente Lula. Agora, de que forma teria sido e qual o montante preciso, não tive essa informação. 183, dia 12 de novembro de 2005. Eu preciso beber água. Onde está minha garrafa? Eu vou encher minha água. Dia 12 de novembro de 2005. A revista Isto é Dinheiro publica detalhes do depoimento prestado 5 dias antes ao Ministério Público pelo advogado Rogério Buratti, secretário de governo do ex-prefeito Antônio Palocci do PT de São Paulo, em Ribeirão Preto, em São Paulo. Ele contou detalhes de uma operação que teria culminado com a doação de R$1 milhão para a campanha eleitoral de Lula. De acordo com Rogério Buratti, a contribuição foi feita por 2 empresários angolanos, donos de casas de bingo. O episódio teria ocorrido entre outubro e novembro de 2002. Na época, Antônio Palocci exercia o seu segundo mandato como prefeito de Ribeirão Preto e era coordenador da campanha eleitoral de Lula. Os angolanos são José Paulo Teixeira Figueiredo e Arthur José Valente Caio. Quem intermediou o encontro deles com Antônio Palocci foi o empresário Roberto Carlos Casuayo. Além de Palocci e dos empresários, participou do jantar no Hotel Sofitel, em São Paulo, o então presidente da Loterja, Loteria do Estado do Rio de Janeiro, Valdomiro Diniz.
Durante a reunião, Antônio Palocci teria prometido legalizar a atividade dos bingos. De fato, o programa de governo apresentado por Lula previa a regulamentação das atividades das casas de bingo. Posteriormente, porém, houve recuo e a edição de medida provisória que proibiu o jogo. Deixa eu repetir isso aqui que eu tô agarrando em tudo aqui, pelo amor de Deus. Posteriormente, porém, houve recuo e a edição de medida provisória que proibiu o jogo. O governo decidiu voltar atrás após a divulgação da fita em que Valdomiro Diniz pedia propina ao empresário de jogo Carlinhos Cachoeira. Em seu depoimento, Rogério Buratti faz outra revelação. Jorge Yazig, o Bill, ex-diretor da empreiteira Leão, foi nomeado por indicação de Antônio Palocci, vice-presidente da Visanet. A empresa de cartões de crédito teria sido usada em esquema envolvendo o Banco do Brasil para desviar 10 milhões de reais ao PT. Outra informação de Rogério Buratti. O empresário José Roberto Kounag, dono do avião usado na Operação Cuba, obteve contratos com o governo de Angola graças à influência do ministro Palocci. Em outra reportagem, Isto é Dinheiro traz entrevista com Henrique Pisolato, o petista afastado da diretoria de marketing do Banco do Brasil, acusado de participar do esquema do mensalão. Ele nega ter sido responsável por repasses antecipados de 58,3 milhões de reais de verbas de publicidade para a Visanet. O dinheiro foi parar na DNA Propaganda de Marcos Valério. Segundo Pisolato, a decisão de fazer a antecipação foi do ex-presidente do Banco do Brasil, Cássio Casseb, e do ex-ministro da SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Luiz Gushiken, do PT de São Paulo. Se existia algo montado para favorecer o PT, era em escalões superiores, muito acima da diretoria de marketing. Henrique Pisolato diz ao repórter Leonardo Atush que recebeu orientações de Luiz Gushiken para autorizar os repasses antecipados. Ele mandou assinar. Não é estranho pagar antecipadamente? Eu nunca tinha visto isso. Eu dizia até que ao colocar o dinheiro na frente, a gente perdia o poder de barganha com a agência, mas me disseram que tinha de ser feito assim. A revista Época publica entrevista com Carlos Godinho, ex-superintendente do Banco Rural. Ele afirma aos repórteres David Friedlander e Leandro Loyola que os empréstimos bancários a Marcos Valério e ao PT eram uma farsa. De acordo com Carlos Godinho, as operações de crédito foram renovadas mesmo sem a quitação das anteriores, porque o Banco Rural procurava obter em troca vantagens do governo. Carlos Godinho faz menção a Delúbio Soares e José Genuíno, ex-presidente nacional do PT. Na conta da SMPB entrava dinheiro, mas o Marcos Valério não liquidava os empréstimos. É suspeito. No caso do PT, é o aval de duas pessoas que não têm patrimônio para garantir a operação. O senhor acha que esses empréstimos foram feitos para não ser pagos? Com certeza. São empréstimos para mascarar a entrada de recursos que vinham de outras formas. Você justifica qualquer recurso que entrou via empréstimo. Não era para pagar. Se era tudo tão esquisito, por que o senhor não avisou? Sua função era essa. Minha função era manter a instituição livre dos riscos operacionais de imagem ilegais. A diretoria foi alertada. Mas como a prática do rural era manter um relacionamento com os clientes, eles não deram importância. No caso da SMPB, alertamos também para a movimentação dela, que estava fora dos padrões e tinha indícios de lavagem de dinheiro em função dos constantes saques em espécie. Carlos Godinho recebeu ordens para não documentar as operações consideradas suspeitas da agência de Marcos Valério e nem emitir boletins sobre os procedimentos com o PT. Mandaram não fazer nos casos da SMPB e do PT. Não deixaram colocar nos relatórios as irregularidades de movimentações acima dos padrões de risco de crédito em função de constantes renovações. É que esses documentos ficam à disposição do Banco Central. Então mandaram tirar para o Banco Central não ter acesso. Quando foi isso? De 2003 a 2005 não se colocou nada das irregularidades. Não podia colocar. A gente colocava, mas na edição final eram deletadas. E a gente era obrigada a assinar o relatório modificado. Tinha de assinar daquela forma, já havia da diretoria uma versão final para ser assinada. 187, dia 16/11/2005. Termina de forma melancólica a CPI do Mensalão. O relator da comissão, deputado Abiakel, do PP de Minas Gerais, ex-ministro da Justiça no governo militar do presidente João Batista Figueiredo, de 1979 a 1985, e integrante da base aliada do governo Lula, sequer havia começado a elaborar o relatório final 48 horas antes do prazo de encerramento. Pior. Ao ser questionado por jornalistas, mostrou-se surpreso, como se não soubesse da data limite. Vai acabar? Agora que estamos em várias frentes de investigação, ousou perguntar. O relatório está dentro de mim. É só ditar para alguém, afirmou impassível. No dia seguinte, véspera do término dos trabalhos, Abiakel saiu-se com a seguinte explicação para o escândalo do Mensalão.
Não posso dizer se o repasse de dinheiro ocorreu de uma vez só ou em várias vezes. Fica a suspeita de que pode ter havido as duas formas. O problema é que não tenho como provar. A CPI do Mensalão foi usada pela base governista para desviar a atenção da CPI dos Correios. Aliados do Palácio do Planalto pretendiam investigar supostas irregularidades nos dois governos do presidente tucano Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 1998 e 1999 a 2002. Mas a comissão de inquérito nunca deixou de funcionar como um apêndice da CPI dos Correios. Em meio a muito bate-boca, a última sessão é encerrada sem a votação do time do relatório final, feita às pressas por Abiakel. Ele próprio, aliás, foi acusado de se beneficiar de dinheiro de Marcos Valério. Apesar de reconhecer a existência de repasses para o Caixa 2 de campanhas políticas, Abiakel não pede o indiciamento de ninguém. Admite, porém, chame-se a isso mensalão.